Mas não é uma reforma tributária, isso é importante entender. É uma reforma econômica. Planejamento tributário não é crime, tá? Agora, para você ter 3 empresas, você tem que, de fato, ter 3 empresas. É isso. Essas 3 empresas, elas precisam respeitar o que a gente chama de princípio da entidade. Elas precisam existir, de fato. Elas precisam ter conta bancária, elas precisam ter seus funcionários, tem que ter endereço, tem que ter nome, tem que ter um monte de coisa. E aí vem a internet e revoluciona tudo. E qual é a base disso? De acordo com as contas do governo. Então, peraí. Tô falando que se o governo gastar mais, o comitê pode se reunir amanhã e falar, ano que vem a gente precisa aumentar. Seu amigo foi pra qual país lá? É. Passa o telefone dele aí, velho. Exatamente. Canadá. Propuseram uma forma de dividir o bolo de outra forma. Todos os governadores que têm seus lobbies, seus partidos, precisaram aprovar. Todos os prefeitos ali que têm sua arrecadação precisaram aprovar. Por que o pessoal deixou passar essa reforma? Porque prometeram mais arrecadação para todos eles. Reforma tem ligação com o arcabouço fiscal, que foi desenhado ano passado e esse ano, votado, Haddad, aquela loucura toda. Sim. Sua visão, vai ser boa ou ruim? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dali para não Tomale, o podcast feito para você, empreendedor, líder, dono de empresa, executivo, que dá porrada para não levar porrada. Hoje, estamos aqui com o nosso head lá na LB Company, Caio Wagner. Muito prazer estar aqui mais uma vez, em mais uma segunda, às 5 da manhã, dando porrada para não tomar porrada. Vamos com tudo. E o convidado de hoje, galera, é o seguinte: se você tem empresa, se você é executivo de uma empresa, você tem que saber que no Brasil você vai precisar de um cara como esse. Meu pai brincava, né? Você precisa de um bom contador, um bom advogado e quem sabe um bom agiota. O Eric Pomin, ele é mais de 15 anos de experiência aí com mais de 400 empresas reestruturadas na área de planejamento tributário, BPO contábil, fiscal. Ele é sócio fundador da Soluta, que faz parte aí do Grupo Pomin. Eric, obrigado pelo seu tempo e, cara, é um privilégio ter você com a gente falando de um tema tão importante. Que é isso, gente. Eu que agradeço. Primeiro é o seguinte, né? Falar do que eu faço é uma paixão. E ainda mais num podcast que tem esse lema, né? Pô, tô super identificado aí com o tema. Porque é bem isso, cara. Ou você dá porrada ou você toma. E com o fisco não é diferente, né? Tá louco. Então, principalmente no Brasil, aí a gente tem um sócio majoritário, que é o Estado, que quer colocar a mão no nosso bolso, né? E aí, assim, eu entendi que isso é uma dor para os empresários e, cara, toda a minha trajetória tá pautada em cima disso. Então, parabéns aí pelo podcast, pela iniciativa, pô, o local aqui, tudo bacana, maravilhoso, muito legal, é um prazer participar com vocês. Animal. A gente que agradece, cara. A gente estava falando aqui sobre o Grupo Pomin, né? Sim. E gostaria de entender hoje quais são as cadeiras que você ocupa e quais são os seus desafios, seus dali para não tomar do dia a dia ali que você tem que enfrentar. Cara, eu tô numa fase muito eclética da minha vida, né? Então, hoje eu sou o CEO de todo o grupo, a gente conta com 8 empresas. A grande maioria delas está ligado à parte de assessoria e gestão empresarial. Mas como eu tenho pouca coisa para fazer, eu inventei de ter uma rede de supermercados. E a gente tem 2 lojas. São Paulo? Em São Paulo, no interior. Tenho também um estúdio de estética e pilates com a minha esposa. Legal. Estou ajudando ela a empreender. E sou sócio também de uma rede de associativista de materiais de construção que a gente começou pelo norte do Brasil. Tá? Então, hoje a gente tem 200 lojas associadas nesse modelo. O negócio tem menos de 2 anos, é um super sucesso. E esses são os 3 business que não fazem parte da cadeia, na verdade, né? Contábil fiscal. Todos os outros negócios que eu tenho aí, a parte de tecnologia, terceirização de serviços, estão ligados com o mundo mais contábil, fiscal. Temos também ali a parte de assessoria de RH, parte de folha de pagamento. Legal. E aí vem, né, a parte de societário, constituição de holdings, recuperação de créditos tributários. Então, as outras 5 empresas do grupo, né? As principais delas são a Soluta e a Audito. Normalmente quem carrega ali o nome pesado. Legal. Mas essa, assim, então quando você pergunta das cadeiras, né? Hoje eu me vejo tendo a necessidade, às vezes, de sentar
em várias cadeiras. Sim. Mas eu ocupo hoje a posição de CEO do grupo. E o que me ocupa mais tempo, com toda certeza, é encontrar e formar a liderança para administrar os negócios, né? Uhum. Então, esse é o maior desafio, sem dúvida, né? Pessoas, né, cara? São as pessoas, né? Então, a habilidade em relação a lidar com as pessoas é hoje o que me toma mais tempo. Legal. Com toda a certeza do mundo, assim. Legal. O que eu queria entender, cara? Tu falou aí já... eu não contei, mas estamos falando de 8 empresas do grupo, mas essas fora do grupo. Ou Não, elas fazem 7, parte, né? Elas estão para dentro do grupo. Cara, então estamos falando de vários segmentos, vários negócios diferentes. Sim. O que todos eles têm que tomar cuidado quando a gente fala de contabilidade e fisco? Eu fiz a minha carreira, a minha trajetória baseada em contabilidade e fisco. Tá? Então, eu comecei minha carreira, cara, como office boy, fiz curso técnico à noite, estudando o 2º grau aí técnico, onde eu fiz contabilidade e tecnologia, né? Na época era processamento de dados. Uhum. Então, fiz trabalhando e já caí ali no próprio colégio que eu estudava, já me contrataram. Legal. Eu passei por todo o ciclo contábil lá dentro. Depois eu fui para a parte de suporte. Saí de lá, fui trabalhar no Banco Itaú, dando aula de tecnologia para a área de crédito imobiliário. Foi uma experiência muito bacana. Legal. E depois eu já comecei a empreender, né? Eu já comecei tendo escola de informática. Depois eu comecei a ter assistência técnica e atendia contabilidades. Uhum. E um belo dia eu acordei e entendi que eu queria mudar de vida. E aí eu olhei para o negócio contábil, né? E falei, cara, esse negócio aqui é algo que toda empresa tem que ter, Uhum. né? Toda empresa tem que ter. Então, é aquilo. De fome, um contador não vai morre. morrer. Pode até não ficar rico, mas enquanto tiver empresas, você precisa de contadores. Uhum. Então, cara, eu observei esse negócio contábil muito de perto, né? E eu entendi o quanto é uma responsabilidade e o quanto essa cadeira de contador, ela é relevante na vida das pessoas, dos empresários. Então, um bom contador constrói ou um mau contador destrói, né? Total. Falam que a gente só tem... a gente só sabe o valor de um bom profissional quando a gente não tem um. Exato. Então, eu vi assim... Quando dá dor de barriga. Exatamente. Então, cara, você pergunta pra mim, essa pergunta, ela é bem, assim, pertinente, né? Mas, vamos lá, é vida ou morte. Você tá com uma empresa contábil, um assessor contábil, ou um assessor empresarial. Eu falo que no Brasil a gente chama de contabilidade, mas é muito mais, né? Uhum. E eu tenho muitos parceiros e clientes que são escritórios contábeis, tá? Legal. Eu não tenho concorrência com eles. Legal. Eu tenho parceiros. Então, eu sempre fico tentando tirar esses meus parceiros do lugar comum, né? E trazendo eles mais para cima, pra gente ser mais consultivo, mais estratégico, pra gente fazer mais diferença na vida do empresário. Mas o que é ser mais do que só contabilidade? Cara, a gente tem um jargão entre nós, né? Que a gente chama de darfeiro. 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 O Darf é o... Acho que hoje tá até mudando, já não é mais Darf, sim, né? aquela guia do... A guia. Porra. Hoje é até Dasni, né? O pessoal mais usa... Guia do Simples é Dasni. Sim. Mas a gente fala do contador darfeiro. O que é o contador darfeiro? É o cara que, ele calcula o imposto, manda pra você e acabou. Ele não vai pensar se você está tributando alguma coisa errada, se você teria um regime mais eficiente, se você não está considerando aquilo na despesa, se você de fato tá fechando a conta. Porque é o seguinte, se você morrer, eu vou perder o que você me paga. Uhum. Se você crescer e você confia em mim, eu vou crescer junto com você. Né? Então, fazer a mais é você entender que você já tem um cliente dentro de casa que te paga todo mês. E você tem uma gama de serviços que ele precisa. Uhum. Porque, cara, no Brasil é assim, né? Você tem educação financeira, você tem educação de empreendedorismo. Uhum. É assim no Brasil? Muito. O pessoal ensina alguma coisa? Lógico que não. Nada. Então, normalmente, os empreendedores, o cara que rala, normalmente ele começa como camelô. Sim. Olha a história do Silvio Santos. Sim. O cara começa com um ambulante, o cara começa com um comércio, um varejinho, um barzinho. Então, assim, meus maiores clientes, eles têm uma história muito parecida. Legal. Eles vieram do absoluto nada,
sem saber nada de gestão e principalmente de contabilidade. Quem dera de tributo, né? Mas a gente tava falando um pouquinho aqui fora do ar, né? Que você falou que seu pai tinha um ditado, qual que era? Que tem que ter um bom contador. Na verdade, eu tenho que ter Você falou um bom policial, um bom advogado e um bom... Um bom contador, né? Então, isso eu acho que é uma verdade, né? Mas eu diria que não é só um contador, né? O mundo ideal é que você fosse um bom assessor empresarial. Que você tivesse dados do segmento que você atua para chegar para o seu cliente e falar, cara, é o seguinte, essa despesa aqui não tá de acordo com uma empresa do seu porte, tá? Tá muito maior, né? Olha, se você não ajustar isso aqui, vai dar ruim. Sim. Né? Então, é isso que a gente busca entregar, né? É uma cadeia de valor, Legal. né? Que o cliente olha, pra gente enxergue, como eu já ouvi de alguns clientes, você cobra caro, mas vale cada real, Sim. né? Que eu pago pra você, é um bom investimento. Ô, Eric, quando que foi essa virada? Foi assim, beleza, eu vou mexer com isso, mas quando foi essa virada de não ser o darfeiro? Vou te contar. Nessa minha mudança de jornada, o que aconteceu na minha vida? Eu casei muito novo, né? Fui pai muito novo, Legal. do Guilherme, que é o meu primeiro filho, que hoje tem 28 anos, eu já sou avô. Que massa. E, cara, eu vivia nessa época com muito pouco, eu e minha esposa. E, cara, onde o vento soprasse, eu ia, né? Assim, não tinha... Eu não me passarinho pra importava... dar comida. não me importava de trocar de profissão, de vida, de empreender. Eu não era muito fã da segurança. Eu era muito fã do empreender. Legal. Então, se alguém me chamasse para um projeto novo, cara, eu ia e acabou. E aí, a minha esposa ficou grávida da minha primeira filha, né? Meu segundo filho, mas aí a menina. E eu descobri que era menina. E aí, cara, ser pai de menina, eu falei assim... Peraí, Cara, eu preciso dar uma condição legal para essa menina. Então, eu preciso buscar uma coisa que seja estável, uma coisa que seja segura. E aí que eu parei para analisar e falei, cara, o que eu tenho dentro da minha vida que hoje é estável? Nada. Então, poxa, que segmento eu conheço que traz estabilidade? Contabilidade. Então, foi um estalo assim, Carteira da segurança. Estalo de- Carteira recorrente e tal, não sei o quê. Perder de fome. Quem que eu morrer de fome, tenho não que vou. atua nessa área? Pô, o fulano de tal, aqui é meu cliente, meu amigo, vou conversar com ele. E fui conversar com ele e entendi as dores dele. Não conseguia evoluir em processo, não conseguia evoluir em tecnologia, não conseguia ter time de vendas. Era um cara totalmente operacionalizado. Uma cabeça muito bacana, me ensinou muito. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, eu vou fazer expansão desse seu negócio aí. Eu vou largar tudo que eu faço e eu vou entrar aí e a gente vai arrebentar. Eu falei assim, imagina, cara, você tá achando que isso aqui é o quê? Você tá achando que isso aqui é vender pastel? Isso é difícil pra caramba você convencer o cliente a vir trabalhar com você. E depois que você convence, você tem que entregar isso, aquilo. Cara, eu larguei tudo e me joguei nesse desafio. Nossa. Assim, então, aquele lance da segurança. Cheguei em casa e falei, amor, seguinte, a partir de amanhã eu não trabalho mais com isso, com aquilo e vou vender serviços de contabilidade, legal? Aí hoje ela conta, né, que falou legal, me motivou, mas por dentro morrendo de medo. Morrendo de medo. Né? Grávida de segundo filho, a gente super novo, Mas te morando apoiou, de né? aluguel, mas ela me apoiou. E aí, cara, eu fui com tudo. Eu fui pra dentro dessa empresa de contabilidade e fui entender o que o nosso cliente queria. Eu passei 3 meses estudando. O que o cliente queria? E aí eu descobri que o cliente queria um consultor. Ele não queria alguém para calcular o imposto. Legal. Ele queria alguém que mostrasse como é que ele fazia para estar mais regular, né, para ter menos risco e para pagar menos. Porque pagando menos, ele tem mais capital para investir. Claro. Então, quando eu achei essa fórmula, eu realmente virei o melhor vendedor de contabilidade do Brasil. Massa. Porque eu criei uma carteira para essa empresa. Hoje ele é meu concorrente, né? Eu criei uma carteira para essa empresa, pra você ter uma ideia, falando de funcionários. Quando eu cheguei lá, tinha 20 funcionários e eu saí tinha 400. Em 6 anos, Caraca, cara. tá? Então, eu entendi o que era planejamento tributário. Eu aprendi a fazer planejamento tributário. Eu aprendi a vender planejamento tributário. Legal. Na prática você vai me pagar mais, você vai faturar mais, você vai ter menos risco e vai pagar menos imposto. Né? E eu consegui replicar Essa esse fórmula. modelo, essa fórmula. Então já começou na assessoria, praticamente. Já foi. Com essa Por quê? visão que tu trouxe que eu achei genial, que é o contato com o cliente. Se eu não tivesse isso, eu não ganhava. Porque todo o meu contrato era baseado em cima de venda. Não tinha salário fixo. E eu tinha conta para pagar. Sim. Né? Então, assim,
Qual que era a regra? Cara, você me traz o cliente, eu te dou 100% da primeira mensalidade, é sua. E foi nisso que eu fiz a minha vida. E foi aí que você acreditou. Eu acreditei, falei, pô, é legal, então, pô, se eu trouxer 30 mil de contrato por mês, eu vou ganhar 30 mil, é isso? É isso. Porra, beleza. Quando eu saí de lá, em 2009, eu ganhava 60 mil por mês. Legal. Você acha que algo que te facilitou a realizar essas primeiras vendas foi o fato do mercado em si ter muito darfeiro? Sim, totalmente. Uma das coisas que eu entendi, quando eu estava nesse processo de tomada de decisão, eu li um livro que falava o seguinte, que para você se tornar rico, você precisa reinventar, né, algo que as pessoas precisem e que não vai acabar. Então, por exemplo, serviço postal. Olha o que era o correio antes do e-mail e olha o que é o correio depois do e-mail. E aí muitas empresas acharam que iam ficar ricas com um e-mail. Aí vem a Google dando e-mail de graça. Mas é fato, né? A gente reinventou a forma de mandar uma mensagem, uma carta. Então, quem fez esse movimento de transformar, ganhou muita grana. Ficou aí? Não. Vamos imaginar que o Google tivesse parado no Gmail. O Google se transformou. Claro. E vem se transformando até hoje, muitas vezes. Então, por que da contabilidade? Eu percebi que a contabilidade era uma necessidade, mas que toda a formação dos profissionais naquela época era uma formação muito restrita e técnica. Muito pouco empresarial. O cara não sentava na cadeira do empresário nunca. Entende? Então é o cara do não dá, é o cara do não pode, é o cara, porra, eu vou calcular pelo maior, porque pelo menos aí eu não tenho responsabilidade. Sim. Muito com medo do fisco e aí não acertava a favor do empresário. Então quando eu entendi isso, ficou Oportunidade. Que oportunidade. Mas né? por que você acha que faltava isso ou falta isso ainda para muitos? Porque é muito complexo, né? Vamos entender, né? Você está empreendendo no Brasil. Você está lidando com muitas regras tributárias, muitas regras contábeis, muitas regras trabalhistas, né? E assim, cara, eu vou falar de uma coisa que não sei quantos sabem, enfim. Mas na minha época, essa época que eu comecei, você falar de colocar uma empresa no lucro real para um contador, o contador tinha urticária, tá? O cara passava mal. Por quê? Porque tem que fazer o trabalho como deve. E fazer o trabalho como deve, você tem que ter um bom sistema. Na época não tinha bons sistemas. Mudar a porra da cultura também, né, Exato. cara? Porque, né? cara, tirar nota de tudo, assim, é uma cultura que não é da noite pro dia. Você falou a palavra, a cultura. Então criou-se uma cultura de que, olha só o que eu vou falar, hein? Se você declarar o que você fatura, você morre. E aí, geral não queria declarar, tá? E aí, era tanto quanto confortável para o contador fazer o mínimo possível, cobrar e ficar naquela, ó, o fisco vai te pegar, hein? Ah, eu quero, ó, se você mudar de contabilidade, o fisco te pega. Mas eu quero, se você mudar de regime, o fisco te pega. Caraca. Entendeu? Então, uma cultura, cara, cultura, você falou tudo. A Não, cultura. e aí a cultura que a gente tá trocando ideia aqui, que vem dos contadores. Sim. Aí, claro, não tô culpando eles longe De forma mim, nenhuma. Mas a faculdade, igual você falou, a faculdade não ensina sobre business. Exato. Ensina sobre contabilidade. E eu fiz contabilidade até o 6º período. Então, tu vai lá saber que, pô, tem um departamento RH, departamento pessoal que chama, tem o contábil, tem o fiscal, né? Pô, isso tudo se liga. Mas quando você vai para um lucro real, cara, tudo tem que ser mapeado. Então, o que eu senti, tá, cara? Aí falando de LB Company, quando a gente foi com essa de, cara, agora o nosso simples tá mordendo muito. Né? E o que veio, assim, na época a gente até trocou de contabilidade. Ah, abre outro CNPJ. Como que tu vê esses... Cara, eu vou falar, assim, pra você. Eu falo sempre o seguinte, o simples, ele é simples, já não é mais simples também. Já ficou complexo pra caramba. O simples é até simples, mas ele é caro, tá? Então, assim, se você quiser uma boa performance tributária, meu irmão, dificilmente a empresa que não vai estar no lucro real. Por quê? Porque senão você paga em cima do faturamento. Cara, quando você paga sobre o faturamento, qual que é a sua margem? Para você tirar 10, 15, 20% do faturamento e dar é do faturado, não é do lucro. Absurdo. Se você for calcular do lucro, cara, às vezes é metade ou mais do lucro. Entende?
E o que Então- me pegou no presumido na época foi a questão que também é presumido. Então, se tu não chegar naquela alíquota, Então, se tu não chegar aí naquele de novo, faturamento... você está pagando sobre faturamento. Então, toda vez que você vai pagar sobre faturamento, você precisa estar com uma margem muito boa, você precisa estar ganhando muito dinheiro, entendeu? Para você conseguir pagar o tributo. E é o que a grande maioria das contabilidades oferece. Você quer? Cara, do simples ou lucro presumido. E aí, na época, poxa, eu vou falar que a gente não tinha concorrência, assim. Porque a gente botou a cara para fazer lucro real. Numa época que, cara, era tudo no papel, né? Uhum. Era tudo no papel. Nota fiscal no papel, tudo papel, né? Você deve ter ouvido que era Porra, maluquice. Não, isso aí, eu né? ouvi. Teve uma, assim, aí conecta com a história da Soluta. Eu vi um negócio chamado Projeto SPED chegando, né? Sistema Público de Escrituração Digital, que veio com a nota fiscal eletrônica, que veio com... Os livros se tornaram, as apurações se tornaram todas eletrônicas. Cara, vocês não têm ideia do que é o sistema tributário do Brasil por dentro. O governo sabe quanto a gente vendeu exatamente pela nota fiscal eletrônica, quanto transitou na nossa empresa de cartão de crédito, que produto a gente vendeu, e eu participei dessa transformação. Analógico para o digital. Do analógico para o digital. E eu vi isso chegando. Eu estava em 2008 tomando essa decisão de sair de onde eu estava e montar minha empresa, começar a empreender. Eu já sabia operar com a empresa do lucro real. E eu vi e falei, cara, vai ter um apagão. As empresas não vão conseguir fazer isso que está escrito na lei. E aí eu saí com essa pegada de aliar a minha contabilidade, né, à tecnologia. Então assim, ó, se eu não trouxer tecnologia para dentro do meu negócio, não vou dar conta de fazer. Uhum. E aí eu fui muito forte para cima da tecnologia, e aí a tecnologia fez a gente ter um diferencial absurdo. Então eu já Gerou valor demais. sim, porque aí é o seguinte, eu chegava, por exemplo, num mercadinho de vila, que fatura 500 mil, 600, 1 milhão de reais, Caraca. que tava no Simples, e fazendo de tudo para ficar no Simples. Aí você falava, cara, isso aqui é muito risco, né? Você tá correndo risco aqui. Você precisa ir pro lucro real. Lucro real, nossa, mas meu contador falou que isso, que aquilo. Ele falou que não dá para fazer. Cara, é o seguinte, o meu sistema faz tudo. Eu já construí o sistema. A gente pega as notas fiscais eletrônicas, eu pego todos os cupons eletrônicos, eu faço tudo e te entrego tudo pronto. Então a nossa empresa deu um boom. Animal. A gente cresceu assim, crescia 200%, 300% por ano, Animal. entendeu? Cara, Porque a gente fazia teve diferente, mas trazia uma educação ao mercado. o conhecimento, Sim. o know-how de como fazer e o meio, que é a tecnologia. E a velocidade. E assumiu, Exato. teve coragem. E pra coragem. fazer isso, né? Coragem, porque quando veio esse projeto SPED, eu bati no peito e falei assim, eu vou fazer o sistema. Então tem empresas consagradas de mercado que demoraram 3, 4 anos para chegar num produto maduro. A nossa primeira transmissão de SPED foi no primeiro mês da lei. Quando prorrogou, eu fiquei pistola. É, porque Caraca, eu já toda tô pronto. estratégia. Prorrogou aqui. um ano, né? Eu já tava com tudo pronto. Né? E que bom que prorrogou, porque a gente teve mais tempo de se preparar. Mas foi esse, cara, assim, foi a chave, né? Assim, a chave virou quando eu precisei mudar de vida. E eu tive, acho que o segundo impulso, quando eu vi que vinha uma onda que ia engolir todo mundo. E, cara, Muita gente foi engolida. muito escritório contábil nessa época que fechou as portas. Teve muito, cara. A gente recebia assim, o contador procurava a gente e falava assim, ó, eu tô entregando todos os meus clientes do lucro real, você quer? O cara não Juro, conseguia fazer. o cara não conseguia fazer. E Eu essa- incorporei escritórios de escritórios grandes que estavam com 2 anos de contabilidade sem fazer. Tá. De todos os clientes. Tá louco. O cara recebia e não fazia, entendeu? Caraca, bicho. E, cara, essa sua tese do lucro real, ela é válida hoje ainda? Ainda é. Assim, a grande menor parte das empresas são do lucro real. A grande maioria, a esmagadora, Tem é um do certo Simples faturamento, né, pra ir Nacional. pro lucro real. Eu digo que o ponto de virada não é o faturamento, e sim quanto você pagar de imposto, tá? Então, quando você... A alíquota. A alíquota. Quando você está pagando mais do que 12% de imposto, cara, 12% do faturamento é muito dinheiro. Tá louco. Assim, ó, Cara, você tem que colocar de se margem você- para pagar. Se você lucra 20%, é metade da sua margem, pô. Que um negócio de serviço, por exemplo, é 20, 25% se o cara tocar bem. Então- No final da linha. Mas você tá falando de lucro. Eu tô falando sobre faturamento. É, então. É totalmente diferente. Se fosse sobre esses 20%, ainda ia, né? Os 12%. Mas Pensa os assim, ó, 12% vamos fazer é uma sobre conta, o que vamos fazer uma você conta de fez 100 nos mil. 100 mil
12% é 12 mil. Tá, se você pega 100 mil e fala eu tenho 30%, você tem 30% de 100. Você tem 30. Só que desses 30 você paga 12. Isso, é isso aí. Que é quase metade. Entendeu? Então você tem 18. Agora, se fosse 12% em cima dos 30, Exatamente. aí daria... Que é o que a gente faz. Quando você joga para um sistema de lucro real. Sim, sim. E aí você tem... e aí vem o... Então vamos lá, uma empresa de simples que... LB Company, que KNAI treinamento, desenvolvimento de equipes. Vou dar um exemplo Tá aleatório faturando- aqui, vai. LB Company. Não, vai faturando 300, pô, já tô em 15%. no Então, simples. essa é uma maldade do sistema. Eu vou te contar por quê. Porque eu vivo a mesma maldade. As empresas de serviço que têm mão de obra, elas têm uma dificuldade absurda de sair do simples. Tá? Então, realmente, assim, a gente é empurrado a ficar pequeno. E aí, no passado, fizeram a tal da desoneração da folha de pagamento, Uhum. que dava mais competitividade para esse nosso setor. Mas aí mudou o governo e recuou tudo, Uhum. tá? Então, eu falo que, infelizmente, não se aplica para todos. Então, a cadeia de serviço é muito difícil você estar no lucro real, tá? Por quê? Porque a folha de pagamento, ela é pesada, ela traz uma carga tributária pesada, que é o INSS. Uhum. Ela carrega ali previdenciário junto. E você ainda não pode tomar crédito sobre o que você paga para funcionário. Entende? Então, Então, já no presumido você toma, né? não. Pior que não, cara. No presumido também. Como o presumido é calculado sobre faturamento, você não toma esse crédito. Tá. Não, o negócio é ficar no simples. Então, aí é uma maldade. Então, isso é uma maldade tributária que impede as empresas de crescer. Porque aí, quando você faz a conta do lucro real versus uma empresa do simples, não vai tem. compensar. Não tem. Mas você não tem uma escala de progressão. Então, você... aí, assim, até defendendo, né? Quando o cara fala pra você que abrir duas empresas é o melhor caminho, é o melhor Talvez caminho. seja. É o melhor caminho. Então, cara, é ridículo. Mas não fez errado, não. É ridículo, mas às vezes você ter 3 empresas para fazer a mesma santa atividade do simples te dá um resultado melhor do que você sair do simples e ir pro lucro real. E é isso que é um contrassenso. Entende? Foi um pouco, é porque tipo, é um tão contrassenso, cara, porque a administração que virou uma maluquice. Qual cliente que eu ponho em qual lugar? Pô, pra esse cliente que tem que ter o contrato dessa, cara, essa aqui... Assim, nível administrativo, piorou 1000% o que eu tinha ali no meu balancete. Que balancete? É verdade. É verdade. E assim, a gente enxerga isso. No mundo real, a gente vê isso. Tá? Porque não é porque... vamos lá. Planejamento tributário não é crime. Tá? Uhum. Agora, para você ter 3 empresas, você tem que, de fato, ter 3 empresas. É isso, Essas 3 empresas, elas precisam respeitar o que a gente chama de princípio da entidade. Elas precisam existir, de fato. Elas precisam ter conta bancária, elas precisam ter seus funcionários, tem que ter endereço, tem que ter nome, tem que ter um monte de coisa. E aí vem a internet e revoluciona tudo. Porque hoje você pode ter empresa sem ter um escritório, né, cara? Você com um celular, você faz venda pela internet, vende pra caramba... E não necessariamente você precisa ter gente trabalhando. Uhum. E eu já tive cliente que foi autuado porque chega na porta de onde é a empresa dele e não tem nada lá. Mas no mundo de internet, Pô, não tem isso. é outro contrassenso. Home office? Então a gente começa a chegar na conclusão de que esse nosso sistema tributário ele tá todo falido. Né? É um remendo, remendo em cima de remendo que empurra os pequenos a ficarem pequenos ou se tornarem sonegadores. Olha que afirmação. Empurra pra... Te empurra para ilegalidade. Te empurra para ilegalidade. E o nosso trabalho, ele versa totalmente no contrário. Cara, eu quero tirar o cara da legalidade, fazer o mais certo possível, usar bem a lei, que tem uma pancada de brecha tributária, só que isso não se enquadra para todos os segmentos. Uhum. Então, prestador de serviço que depende muito de mão de obra, cara, é injustiçado nesse país. Né? É pesada a carga tributária, ela é ofensora. Né? E você compete com o cara que trabalha assim, ó. Sem nota. Sem nota. Entendeu? Como é que você compete com o cara que trabalha sem nota? O cara não está estabelecido, não registra funcionário, não corre risco, porque, né? Corre risco, corre. Mas, cara, é aquele cara que tá tirando tá tirando para trás, sem ter nenhuma responsabilidade, não tem nada a perder. Sim. Então é com esse cara que você concorre. Sim. Quando o seu cliente pega lá o seu
Meu a preço. sua proposta, o seu preço, ele vai ali querer negociar 10, 12, 15, 20%, e é justamente o imposto que você não vai conseguir tirar, que talvez o seu concorrente tira. Né? E aí acaba premiando aquele que se esforça menos, aquele que não quer crescer, que não quer se estruturar. Né? Então, o simples ele deveria ser para empresas muito pequenas. E não ter simples. Porque aí, pelo menos, a gente concorreria de igual para igual. Sim. Agora, você tem essa possibilidade hoje. Você, como pessoa física, você pode ter quantas empresas você quiser no simples. Sim. Não é proibido. Mas elas somam. Somadas, ela só pode ter 4 milhões e 800 no ano. Né? Que Que não é crime. Tá na lei. Sim. Tá na lei. Tá na lei que define o posso ter Simples vários. Nacional, que você pode ter várias empresas, né? Desde De que fácil o faturamento uso, seja somado. Mas os faturamentos somam, né? Soma. Faturamento soma E para aí, fins de alíquota- enquadramento. Para fins de alíquota, vale o faturamento escalonado de cada empresa, Individual. individualmente. Boa. Entendeu? Legal. Então, por isso que eu falo que às vezes você ter 3 empresas no lugar de uma É melhor. é melhor. Só que aí tem que fazer direito. Não, Aí você é fala o isso. seguinte, cara, é o seguinte, ó. A sala 1 é uma empresa, a 2 é outra, a 3 é outra. Aí você fala, a contabilidade, o balanço, é tudo separado. Não, tem uma a gente Né? tem uma de consultoria, uma de treinamento, uma de playbook e outras coisas. Entendeu? Que é a parte digital, assim, dos cursos e tal, etc. Mas, cara, a administração... E ela de novo, ficou isso um não é nível de crime. complexidade, cara. Só que te dá muito mais trabalho. É. Só que quando você pega pra ponderar, né, o que você tem de trabalho versus o que você tá tributando, que tá saindo do seu bolso pra ir pro bolso do governo, Deixa eu trabalhar mais um pouco. porra, é isso. Vamos trabalhar mais um pouco, né? Tá valendo o trabalho? Então vale. Só que chega uma hora, eu já assessorei muitas empresas assim. Pô, cara, o cara tem 6 empresas do Simples, 7 empresas do Simples. E a cabeça dele, a cultura dele, não deixa ele pensar diferente. Você não consegue tirar o cara. Entendeu? Tá muito enraizado. Tá naquilo. muito enraizado, tem medo. Pô, o cara tem medo. Ouviu a vida inteira que A se ele vida for pro inteira. lucro real ele vai quebrar. É. Não, Que não dá pra fazer. O próprio mercado trouxe isso pra ele, né? Deixa É. eu ver com você. Ô, Eric, eu quero entrar no tema aí que você falou, né? Que, pô, o país... E aí tem até o tema de reforma que a gente vai falar já, pra quem continuar assistindo. Tem que ver, senão acaba o podcast e a gente não falou. Mas tudo, é pessoal. bom, né, velho? Mas, cara, eu queria entender de ti, assim... Igual falou, pô, o cara vai empreender no Brasil, ele começa igual o Silvio Santos. Né? E aí, então, eu vou dar mais uma vez aqui meu exemplo. Pô, eu comecei vendendo curso de WhatsApp na internet. Nem sabia que tinha que emitir nota fiscal. E aí tu pega o caso lá com o balancete. Vamos dar um exemplo aqui. Adiantamento para clientes. 500 mil. Tem como solucionar CNPJs assim? Que o cara já começou, já movimentou muito, não viu nada e de repente ele, tem que contratar um contador? Vixe. Eu sou sempre a favor da gente resolver isso, tá? Por quê? Por mais que tenha Por mais que tenha custo. o custo, eu sou a favor de resolver. E o resolver, muitas vezes, é acertar a vida dali pra frente. Porque se você encerrar a empresa, que eu ouço muito concorrente, colega falando, encerra a empresa. Cara, mas que você encerrar a empresa, aí você responde com a sua pessoa física. Beleza? Então, assim, você já criou um problema, você já criou um risco. Vamos sair do risco? Vamos fazer certo daqui pra frente? Então, eu sou muito a favor disso. Legal. Em alguns casos, a gente sugere sim refazer o passado. Dependendo do risco e dependendo do que foi feito. Porque hoje, cara, não sei se você sabe, mas a Receita Federal, ela publica um negócio chamado Plano de Fiscalização Anual. E ela põe no Google, um PDF. Então ali ela mostra quem foi fiscalizado, quantos bilhões foram arrecadados, quais os tipos de sonegação ela detectou e ela conta qual é o roteiro de fiscalização para o ano que vem. Então, quando a gente vê que tem um risco na linha da fiscalização, a gente já conta para o empresário. Fala, cara, seguinte, esse risco aí está em linha de tá em rota de colisão com a Receita. Você vai ter problema. Então, não é algo que você pode escolher deixar para lá e correr o risco. Uhum. Mas é algo que na minha posição... O alarme... Eu tenho que falar. Você consegue soar esse É como você ir num médico, o médico não falar que você pode infartar. Uhum. Você, né? Você vai no médico. Você tem que fazer um check-up e tem que ter um diagnóstico preciso, né? E tem coisa que é o seguinte... O darfeiro na medicina é o cara que só receita remédio, né? É só analgésico. É só pra tirar a dor, entendeu? Então não vai mudar a cultura. Cultura do quê? Cara, você tem que começar a margear direito, você tem que custear direito, você tem que cobrar mais caro, você tem que entender que o seu cliente... Que às vezes o cara que tá só no preço não é mais o seu ICP, não é o seu cliente ideal.
você tem que investir para você ter mais volume de serviço, para você conseguir diluir. Você vai ter que ganhar... Para você ganhar a mesma coisa, você vai ter que trabalhar com uma estratégia de mais volume para você conseguir pagar o imposto. Pô, eu vou ter que trabalhar mais para poder pagar o governo? É. Vocês acabaram de falar. Você tem hoje uma administração de 3 empresas porque você quer gastar menos com o governo. Sim. Entendeu? Então a gente trabalha mais para isso. A gente tem uma carga... Pro nosso sócio. Exatamente. Fora que a gente hoje educa as pessoas dentro da empresa, né? As pessoas chegam pra gente ensinar. E você falou de colisão. Quais são os riscos e as colisões que o empresário pode ter se não se atentar a isso, cara? Primeiro ponto é o movimento financeiro, tá? Então se engana hoje quem acha que tem sigilo bancário. Nesse país. Não tem. A Receita Federal já tem os números. De várias formas, tá? E agora com a reforma tributária passa a ter muito mais, né? Então, primeiro de tudo é o movimento financeiro. Movimentou na sua conta, você precisa ter aquilo ali legalizado, tá? Não tem como você esconder. E o pessoal acha que dá pra esconder. Então eu falo, é um gato escondido com o rabo de fora. Né? E o problema é quando é o rabo de fora legal, que às vezes o gato tá inteiro de fora, né? O cara fatura 1 milhão e declara 100 e acha que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Já tá em rota de colisão, entendeu? E o que pode acontecer? Cara, o que acontece... Como que é o procedimento do fisco o que a hora que ele fala, acontece vou é o pegar seguinte. esse filho da mãe? Às vezes você entra na sua tela do Simples Nacional, porque o Simples Nacional hoje é o seguinte, você se loga lá com o seu certificado digital, com sua senha, e o governo está com todas as informações que você entregou para ele, e às vezes ele vem com uma informação adicional que você não deu para ele. Então ele fala, olha, a sua declaração aqui de notas fiscais, ela é maior que você me declarou, você está me devendo 100 mil. Simples assim. Simples assim. E se você não... Ele trava seu sistema. Ele trava o seu sistema e acabou. Tipo, tchau. Ou você vai aqui para a área de regularização, confessa o débito, ou você não emite mais a guia. Entende? Então a gente já teve alguns casos assim. Caraca. Né? Então... E aí é meio que é isso, é do dia pra noite. O cara vai dar a guia à vista pra te pagar. Vou te dar um exemplo que aconteceu até dentro da nossa empresa, né? Que nem tudo é perfeito, tá? Não é só sucesso, não. Tá. A gente aprende com as pauladas. Porra. A gente criou uma estratégia no passado onde a gente colocava empresas que vendem frutas, legumes e verduras no Simples Nacional. Tá? Por quê? Pô, produto é isento de PIS, de COFINS, de ICMS. Imagina, coloca no Simples. Né? Toca o pau. E toca o pau. Por quê? Porque a parte patronal, que incide sobre folha, no Simples é legal. Então é o seguinte, cara, vamos colocar e tira aí a parte tributada de ICMS, de PIS e COFINS do Simples, porque dá pra fazer, tá? E a gente fez. Só que, cara, na época eu não sabia que você não pode empilhar benefícios. Então é o seguinte, o Simples Nacional já é um benefício. Então quando você tá no Simples, você não tem o mecanismo da isenção para frutas, legumes e verduras. Então a gente acordou com esses clientes aí tendo que pagar o retroativo. Nossa. Logou lá, falou, pô, ó, seguinte, você tá devendo porque você não pagou PIS e COFINS e ICMS. Você precisa pagar. Aí você fala, gente, mas espera aí, como assim? O produto é isento. Não, sabe o que é? É que não pode empilhar benefício. Né? Tá no Código Tributário Nacional. Aí você fala, caramba, bicho, eu preciso ter um tributarista dentro da minha empresa. Preciso ganhar mais, preciso faturar mais, para ter um tributarista, para pagar ele. Então eu vou ter que arrumar mais 2, 3, 4, 5 clientes para ter um tributarista, para tudo que eu for fazer aqui dentro, passar pela mão desse cara. E aí depois você vai descobrir que não é um tributarista, você precisa ter 2. E aí você precisa ter 3. E aí eu vou falar, será que o cara hoje, que é a empresa pequena de serviço contábil, ele consegue bancar um prejuízo desse? Ou bancar um tributarista? Então, por isso que a medida também é assim, a máxima é a mesma para serviços de empresa contábil, tá? Tô tacando o pau no pessoal, não. Porque é complexo. É a mesma coisa. O cara começa a crescer o faturamento, começa a ter que sair do Simples. Entende? Dança. Também tem a dança. E o contador? Beleza, pro cliente vai aparecer lá, pague sua guia e atrasado. Quais são os riscos pro contador? Cara, depende aí. O contador, hoje na lei, ele é corresponsável de um monte de coisa, tá? Tá. Então, assim, tá escrito, né, lá nas normas aí, não vou saber agora falar para você exatamente qual é a norma, mas é assim,
Se a gente entender que existe indícios de sonegação, a gente é obrigado a reportar. Então, imagina você chega na minha empresa e fala o seguinte, Ericão, pô, eu tô aqui, cara, emitindo umas coisas aqui meio sem nota, queria ver uma forma de regularizar. Fala assim, só um minuto. Receita Federal, tem um cara aqui que tá sonegando. Pô, cara, se a gente Na fosse lei seria isso. Exatamente. Entende? Ia prender todo mundo. Exatamente, cara. Prender todo mundo. Então, assim, a gente não pode ser hipócrita, tá? A gente não pode ser hipócrita. Então, o nosso papel é justamente de lutar contra isso, só que é o seguinte... Falo para vocês, e tô falando isso por conta de rota de colisão. Esses movimentos que a Receita faz e que autua forte, não é para todo mundo. E a gente, inclusive, quando você para ler esse plano de fiscalização, Você falou. eles falam disso como uma forma de despertar os demais. Uhum. Então, assim, o sentimento de impunidade faz com que as empresas... Ah, cara, isso aqui todo mundo faz e não dá nada. Uhum. Agora, quando você sabe que o seu amigo XYZ se ferrou porque tomou uma paulada da Receita Federal, Já começa a dar... você começa a pensar diferente. Eu tenho um grande amigo, amigaço meu, que foi embora do Brasil por causa disso. E eu vou falar o que o cara fazia. Ele tinha loja de brinquedo no shopping, trazia todos os produtos importados e pagava no cartão de crédito para ter milha. Cartão de crédito da pessoa física. Porque Beleza? legal não dá tanta milha. Aí um dia a Receita Federal chamou ele e falou assim, escuta aqui, irmão, você gasta 2 milhões de reais no seu cartão de crédito, né? De onde é que vem essa receita aqui? Cadê aqui na sua declaração de imposto de renda que você teve 2 milhões de rendimento? Aí o cara fez piada. Ah, imagina, não sei o quê, deu uma risada. É da empresa e tal. Não, imagina. Aí o cara falou, tá, beleza, ó, tá aqui o auto de infração. Cara, pegou lá o movimento dele de 3 anos. Ficou impagável. Caralho. O cara vendeu tudo, ficou com o nome sujo e foi embora do Brasil. Ele mora fora do Brasil por causa disso. Entende? Então, assim, porra, uma consultoria simples. Fala assim, meu amigo, jamais compre as coisas da sua empresa no cartão da pessoa física sem você ter cobertura para essa renda. Pô, mas será que o contador dele não falou isso pra ele? Não. Pô, aconteceu, o cara é meu amigo. Né? Caraca. O cara frequentava a minha casa. E é isso, talvez o contador não falou por comodismo. Entendeu? Ou às vezes o contador falou também, e ele que... Ah, não, já era, vai. Não acontece com ninguém. Então, hoje... É o que você falou da impunidade, cara. A gente tá numa época, assim, estranha. Por quê? Porque a gente veio da pandemia, e na pandemia, a grande maioria dos pequenos empresários quebraram. Sim. Certo? Sim. Pô, se os caras quebraram, não tinha dinheiro pra pagar folha, ia ter dinheiro pra pagar imposto? Então o governo andou fazendo vários planos de repactuação, parcelamentos e tal. E a fiscalização, ela deu uma recuada, tá? Mas rota de colisão, assim, vamos lá. Nota fiscal emitida. Cara, você não tem como. Você emitiu, colocou no papel, tem que pagar o imposto, não tem jeito. Mercadorias que você compra. É um indicador também para receita. Sua movimentação financeira. Também. Pessoa física. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, as suas contas, né, com a receita precisam fechar. Massa. E aí que você falou isso, falou, adiantamento a cliente. Adiantamento de cliente, no caso, né? Entrou dinheiro na sua conta, você não emitiu a nota. É simples. É isso, foi. É isso. Vai pro caixa ou pro adiantamento a clientes. Né? Mas é aquilo, pô, nem sabia que tinha que emitir nota. E o pessoal... Aí, tipo, regularizar, tá? Mas tu tá com faturamento alto aqui, tu tem que faturar o de trás e aí a alíquota vai... Aí que veio algumas movimentações ali que ele sugeriu de, pô, diluir um pouco pra faturar o anterior, pra... É isso. Então, no nosso caso ali, veja, pô, a gente precisa entender de onde esse cara tá vindo e o que eu vou fazer na vida dele. Eu falo, cara, é uma responsabilidade absurda. Porque por trás desse cara, por trás dessa empresa tem uma pessoa, por trás dessa pessoa tem uma família. Beleza? Então, assim, se eu fosse simplesmente colocar o que tá na lei, eu ia prender um pai de família. Beleza? É isso. Entende? Então, no Brasil, infelizmente, a gente tem muita meio coisa... que uma vista grossa. É isso. Infelizmente, é isso. E aí eu falo, a própria... Senão eu poderia ser preso agora, entendeu? Os próprios meios de fiscalização sabem disso. E por isso que tá pensada uma reforma tributária, né? Que vem para mudar esse cenário. Então,
na proposta original, é para mudar esse cenário que a gente tá falando aqui. Sabe tudo isso que a gente falou? Que é insucesso, que é problema, que é pesado? É para mudar. Pelo tempo temos que... Vamos. Boa. Você trouxe um tema bom aí. Da reforma, cara. Reforma tem ligação com o arcabouço fiscal, que foi desenhado, vou falar, ano passado e esse ano, votado, Haddad, aquela loucura toda. Sim. Sua visão, vai ser boa ou ruim? Vai ser bom. Eu digo que vai ser bom. Mas não esqueçam que a gente está no Brasil. Então, se a gente pegar o que foi pensado no texto original, o que traz ali, você tem simplificação. É bom ou é ruim? Bom pra caramba. Só para entender, como era na sua visão o texto original? Assim, o que falava em... Então, a gente tem no texto original uma proposta de simplificação. Certo? Unificação dos impostos, que eu lembro. A gente tem uma proposta de unificação. Beleza. A gente tem uma proposta de algo que a gente fala que é a não cumulatividade plena. Ou seja, a gente não pode ter imposto sobre imposto, imposto em cadeia. Se você pegar hoje como tá, já tá tudo diferente. Então, quando a gente vai falar vai ser bom ou vai ser ruim, a vela é a palavra no Brasil. É a palavra que eu menos gosto de falar, mas a gente precisa falar. Depende. Depende do que vão fazer, se vão esquartejar isso ao longo de vários anos para acomodar interesses de parcela da sociedade, tá? Então, por exemplo, vou dar lobbies, tu diz. Lobbies, vamos lá. Então, assim, cara, por que passou uma reforma tributária no Congresso? De onde vem essa força de passar? Porque prometeram mais dinheiro para todo mundo. Como assim mais dinheiro? Foi provado que tem muita sonegação no Brasil. Depois do Pix, a Receita tem acesso a quanto tem de movimentação. Então ela viu que... Beleza, esses dados eles são compartilhados com o governo tem acesso. Tem 10x e eu tô recebendo só 3x. Aí o que acontece? A gente arrecada hoje, né? O governo arrecada 1,3 trilhões de reais. Tá? A ideia deles com a reforma tributária é arrecadar meio trilhão a mais. Tá? Meu pai. Entendeu? Fazer essa conta. Então, cara, é muito dinheiro. Então, assim, é você incrementar a receita de todo mundo, dos estados e dos municípios. Beleza? Então, mudanças da reforma tributária. Coisas boas. O fato gerador do imposto, né? Onde é tributado a mercadoria? Antes era no domicílio do vendedor. Agora vai ser no domicílio do comprador. Isso é uma coisa excelente. Acaba com a guerra fiscal. Sim. Por que toparam acabar com a guerra fiscal? Por que tipo, o Alphaville cresceu? Por que toparam acabar com a guerra fiscal? Porque tem mais dinheiro oferecido para todo mundo. Senão você acha que um estado que não tem o poder que São Paulo tem ia aprovar com a sua bancada uma lei que mudasse o cenário da reforma? Então, assim, propuseram uma forma de dividir o bolo de outra forma. Todos os governadores que têm seus lobbies, seus partidos, precisaram aprovar. Todos os prefeitos ali que têm sua arrecadação precisaram aprovar. Por que o pessoal deixou passar essa reforma? Porque prometeram mais arrecadação para todos eles. Então é o seguinte, cara, vai vir mais arrecadação. Meio tri. Exatamente. E isso aí vai sair de quem? De quem não paga imposto. Muito provavelmente quem não paga imposto. Então, notícia para quem não paga imposto. Você vai começar a bater na sua porta. Vai bater na sua porta. O leãozinho vai rugindo. Entendeu? Então, assim, vai ser bom? Vai ser bom. Mas tem muita gente que vai ser tributada a mais ou que vai pagar mais imposto. Tá? Vai simplificar as regras? Vai. Mas não é uma reforma tributária, isso é importante entender. É uma reforma econômica. Tá mudando a economia, não tá mudando a parte tributária. Como assim? Imagina o seguinte, você tem um grande e-commerce, tá? Qual que é o inimigo do e-commerce? O inimigo do e-commerce é ICMS, não é? ICMS, barreira tributária, a complexidade. Pô, é difícil chegar lá no Nordeste, por exemplo. Beleza? Uhum. Então, o que eu faço? Eu me mudo para um estado que tem um incentivo. Mudo aqui para extremo o meu galpão logístico.
tá? Tem uma condição especial ali para faturar, pago 1,2 de ICMS e vendo para onde eu quero. Aí você fala, pô, Eric, mas se o cara comprar lá tem diferencial de alíquota. Beleza, para pessoa física tem diferencial de alíquota. Tem um monte de empresa que resolve não pagar o diferencial de alíquota. Então, de novo, a gente tá nesse jogo de gato e rato. Com a reforma é o seguinte, vai tributar no estado, né? Vai tributar onde está o cara comprou no comprador. Nordeste. É lá a regra. Acabou. Então, toda essa Mas manobra... ainda vai ser taxas diferentes. Não. Virou Vai uma alíquota padronizar. só. Porque esse ICMS ele vai por regiões, né? Exatamente. Que é a grande simplificação da reforma, é que nós não tenhamos mais impostos por estado. Vai ser uma alíquota só para toda a unidade da federação. Tá? E aí, você arrecada, né? Assim, o imposto é devido no domicílio do comprador e não do vendedor. Sim. Tá? Então, a gente passa de ter uma alíquota por estado para ter uma alíquota nacional. Mas é uma alíquota? Já virou 5. Mas Era a pra ideia ser do texto uma. inicial era essa. A ideia do texto inicial era ser uma. Aham. Era uma, já virou 5. Tá? Quais são elas? Porque PIS, COFINS... Não. 5 alíquotas, o ICMS e o ISS vão ser substituídos por um imposto chamado IBS. O IBS era para ser uma alíquota. Só. Já virou 5. Alíquota. Valores diferentes, porcentagens diferentes em cada Para estado. cada tipo de produto, não por estado. Por produto. Exato. Então, cara, esse copo aqui tem tributação integral. Essa xícara não. Essa xícara tem redução de base. Esse item é essencial. Então, essencial não tem tributação. Então, já começou a picar. Aí, a regra, o texto original também é o seguinte. Tem que explicar isso. O que é a base da reforma tributária? Eu tenho hoje PIS e COFINS. Isso vai ser substituído por um imposto único chamado CBS. Tá? E muda a regra de creditamento, a regra de pagamento. Então, eu tenho PIS e COFINS virando CBS. E aí, eu tenho IPI, ICMS e ISS sendo recolhidos e substituídos por um imposto que é o IBS. O IBS... Então é o IBS, qual que é o outro? CBS. O IBS é Imposto sobre Bens e Serviços. E a CBS é Contribuição sobre Bens e Serviços. Contribuição obrigatória, né? Então devia chamar imposto também, mas tudo bem. Contribuição. Contribuição se fosse facultativo, né? Se é obrigatório, é imposto, mas tudo bem. Então é contribuição sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços. O imposto sobre bens e serviços, ele tira da jogada, acaba com o ICMS, acaba com o ISS e acaba com o IPI. Tá? Aí vem os puxadinhos, né? Você sabia que são 5.586 prefeituras no Brasil? Nossa. E que cada uma tem poder de legislar sobre o seu ISS? Então, você pega uma empresa que é prestadora de serviço ou que é obrigada a reter do seu fornecedor a alíquota de ISS e encara 5.586 regras diferentes. Meu pai do céu. Entende? E a proposta da reforma tributária é acabar. É ter uma alíquota só. Pra tudo. De um imposto chamado IBS, que é partilhado entre unidade da federação, né? O que são os estados, os municípios e o governo federal. Tudo arrecadado na mão de quem? Do governo federal. Então, o governo federal recebe e ele repassa. Ponto. O que simplificou? Cara, agora você não tem mais os estados legislando e definindo suas alíquotas. É um comitê que vota, são 54 pessoas, que define qual vai ser a alíquota para o ano. Mas vai ser por ano o período. Por ano. Então, E qual é a base disso? De acordo com as contas do governo. Então, peraí. Tô falando que se o governo gastar mais, o comitê pode se reunir amanhã e falar, ano que vem a gente precisa aumentar. Seu amigo foi pra qual país lá? Pô. Passa o telefone dele aí, velho. Exatamente. Canadá. Mas vocês entenderam o lance? É o seguinte, tá normatizado agora através da reforma tributária, que tinha um bom objetivo, sim, que vem para simplificar e mudar um monte de coisa, e vai simplificar. Vai acabar, por exemplo, com o ICMS-ST, vai acabar com o DIFAL. Não, a diferença das alíquotas, né? Diferencial das alíquotas. Cara, é uma simplificação. Vai tirar um monte de alíquota de um monte de estado, um monte de regra, um monte de regime especial, que era uma loucura. Só que é o seguinte, criou-se uma brecha. Qual é a brecha? Gastamos mais?
Cobramos mais, aumentou. Quem que é o comitê aí que nós elegemos para sentar na cadeira? Já viu isso em algum lugar? Quem que indicou aquele cara para sentar e fazer parte lá do comitê? Legal. Ó, comitê, tem que aumentar a alíquota, tá? Tem que tirar mais do povo porque a gente tá gastando mais. Isso é o que ninguém fala da reforma. Entende? Vamos falar, são os jabutis. Exatamente. Esse é o jabuti. Aí você fala que é uma reforma tributária ou uma reforma econômica? Ou você fala que é uma reforma política? O que você fala disso? Entendeu? Ah, mas aí é o seguinte, a sociedade tem que bater nesses 54 caras e não sei o quê, nananã, e tem que pressionar, que não sei o que lá. Cara, a lei tá criada já, e tá aprovada, E só vai e tá todo começar mundo olhando a coisa rigor. errada. Tá todo mundo olhando a coisa... E sabe o que é o seguinte? Já viu aquela teoria do sapo? Que você vai colocar o Da sapo, água, coloca aí ele na água esquenta, fria e você vai aumentando a água de pouco, ele não pula. É assim, a gente já entrou numa olha, simplificação, fim do DIFAL, fim da ST, vai ser gradativo, em 2033 vai ser tudo uma maravilha. Até 2033 tem trabalho pra caramba, você vai ter que conviver com os dois regimes, e a partir de lá, a gente tem que ficar aí de olho pra saber o seguinte: aumenta a arrecadação, aumenta a alíquota? Aumenta a arrecadação, aumenta a alíquota? Desculpa. Aumenta o gasto. A gente tem que aumentar a alíquota para aumentar a arrecadação? Então, assim, só que a gente vai ver isso quando? 2033. Ah, Porque Então, assim, 2033 é tudo, quando tudo aí é entra full, tudo em vigor. aí é a full reforma tributária, tá? Agora, como vai funcionar, cara? Sou uma empresa, vamos dar o exemplo do e-commerce aqui que tem, né, Legal. donos de e-commerce na nossa audiência. Vamos Sou um lá. e-commerce, O cara, fatura 1 milhão. o cara tem que fazer o seguinte agora. Todos os documentos fiscais eletrônicos, eles foram já tem normas técnicas para receber os campos da reforma tributária. Certo. Então, as alíquotas de IBS, de CBS, Seclestrib, tem uma série de campos novos dentro do documento. Então, esse documento que a gente pega ali, um papel que a gente chama de DANF, ou aquele papelzinho que a gente tem da nota de serviço, atrás daquilo tem um documento, que é um arquivo XML, todo codificado. E lá dentro tem muita informação, tá? Então, já foi criado o mecanismo, as empresas são obrigadas a popular esses campos. Então, a gente está na fase do quê? De acertar os sistemas para que a partir de 1º de janeiro, todos os documentos fiscais eletrônicos tenham esses campos. Beleza? Essa é a grande mudança. E a gente já sabe que vão surgir novas obrigações acessórias. Dados que a gente compila e manda para o fisco. Então, para os contadores, a gente tem que assessorar os clientes como popular os dados no sistema. Tá? Empresas de tecnologia precisam alterar os seus códigos para receber esse dado adicional. Tá? Caraca. Empresas de e-commerce precisam ajustar a tecnologia com seu prestador de serviço e começar a entender como populam esses campos para que saiam no documento atendendo todas as normas que a Receita Federal está estabelecendo. Né? Falo Receita, mas aí tem um comitê, na verdade, que publica, né? Enfim. O clubinho. Existem órgãos que fazem isso, tá? Eu tô falando Receita, e aí de repente tá alguém assistindo e fala, pô, esse cara não sabe nada. Eu tento simplificar ao máximo. Sim. Eu não gosto de ficar no tecnês. Mas existe lá um comitê de mudança, muito bem organizado, inclusive, o pessoal faz um trabalho sério. Assim. São super acessíveis quando a gente tenta acessar eles. Por incrível que pareça, os caras são acessíveis e você vê que eles fazem um trabalho sério. Só que tem o núcleo técnico e tem o núcleo político. Sim. Certo? Então, quem legisla forças. é político. E quem faz são servidores públicos técnicos. Então, é bom separar isso, tá? É bom separar isso. Mas o que a gente tem para hoje é isso, tá? Então, é o seguinte. Em 2026, os documentos já têm que ser emitidos corretos. Quem não emitiu o documento correto está sujeito a sanções. Tínhamos obrigatoriedade. A obrigatoriedade já foi prorrogada. Então, assim, já virou opcional. Sem data para obrigatoriedade De fato. de fato, né? Mas o que importa é que a gente entenda o que isso vai impactar no fim de 2026. Porque 2026 é o ano da transição, tá? Então, a gente já sabia que alguma coisa ia ser prorrogada, ia ser retirado. Mas é assim, um dia você acorda e tá emitindo documento fiscal lá no seu supermercado, beleza, tá passando, no outro dia não passa mais. Por quê? Porque entrou um campo com uma nova validação.
Então, pra você ter uma ideia, cara, hoje a Receita Federal sabe, através da automação, qual é o código de barra de cada produto que tem código de barra. O NCM e tal. Com o NCM. Inclusive, ela já disponibilizou isso para validação. A gente criou um serviço para os nossos clientes, para os nossos parceiros, que faz isso que o sistema da Receita faz, só que o sistema da Receita te dá um em um. Você vai lá e consulta na mão. O nosso não. Ele faz em lote, faz via API, faz via Legal. web service e tal. Mas se o NCM tiver divergente, não vai subir a nota. Se o NCM tiver divergente, Caraca. você não vai mexer na alíquota. Porque tem hoje muita gente que acaba errando na alíquota do imposto. Uhum. Né? Então, cara, a alíquota tá errada, não emite. O NCM tá errado, não emite. Vai travar. Então, você percebe que vai ser uma força muito grande. Vai afunilando, né? Vai afunilando, até você enquadrar. Então, se o aumento for gradativo e de pouquinho em pouquinho, que é o que está previsto, tem um cronograma para começar a acabar o ICMS em 2029. Tá? Então, agora, ano que vem, a gente começa a transição do PIS e da COFINS para CBS. Tá. Em 2029, a gente começa a transição do ICMS para o IBS. Né? Então, daqui até lá tem muita água. Tem troca de governo. Exato. Nossa. Entendeu? Isso tudo pode voltar atrás. Isso tudo mudar. pode voltar Por isso que empreender atrás. no Brasil é uma maluquice, cara. Entendeu? Então, assim, a gente precisa se preparar, a gente precisa estar na frente, a gente precisa defender os nossos empresários, eu falo muito isso. Eu tô aqui hoje justamente porque eu tô cuidando dos interesses dos meus clientes. Total. Por quê? Porque se eu der uma informação bacana, se for para sua audiência, mais gente vai saber, mais gente vai falar sobre. Cara, o concorrente do meu cliente vai se adequar também. E eu preciso me preparar, todo mundo. Porque Então, cara, eu tô aqui você nessa função que você tá hoje, como você escolheu, que você trouxe pra gente no início aqui do podcast, né? É quase um dever. É o dever. Eu falo isso, é uma obrigação nossa. O nosso cliente sabe que a gente vai fazer isso por ele. Né? Eu vou levar lá, pode até ter um boleto no final do mês. Mas ele prefere que eu entregue um boleto e uma solução. Do que uma notificação. Sim. Exatamente. E acho que isso é uma coisa do mindset que a gente tá falando lá atrás da cultura. Cara, se eu vou ter mais trabalho, eu preciso repassar para você que é meu patrão. Eu falo, eu não tenho cliente, eu tenho patrão. O meu cliente é meu patrão. Justo. Ele me paga para fazer um trabalho. Sim. Quando o meu trabalho muda e eu tenho acréscimo de carga, eu tenho que dividir com quem? Com o meu patrão. Eu tenho que receber mais para fazer aquele trabalho. Agora, esse é um trabalho bem feito ou mal feito? Eu tenho que levar um trabalho bem feito. Então, eu tenho que levar não só essa visão de... O que muda? Ah, cara, vai ter uma alíquota a mais aí. Vai ter um imposto a mais. E agora? E agora você se vira aí e categoriza tudo aí. Categoriza tudo aí. Ó, põe, não faz errado não, hein? Vou te mandar aqui a lei, você lê, e agora pede para algum dos seus funcionários aí colocar aí o que precisa dentro do sistema. Liga lá no suporte e fala com eles. Entende? É diferente. A gente tá fazendo rodada de conversa com os principais fornecedores de software dos nossos clientes. Animal. Pra gente fazer a três, né? Cliente, contabilidade, empresa de software. Entender como vai ser. Exatamente. Cara, tu falou de software e até estamos passando aqui um pouquinho do tempo, mas eu queria saber do serviço. O serviço também muda alguma coisa em algum momento. O serviço muda, as alíquotas do serviço muda, até porque é o seguinte. Lembra que já não tinha ICMS. Vamos lá. ISS, quem era de serviço pagava ISS. Isso. Quem era de comércio pagava ICMS. Agora todo mundo paga esse mesmo. IBS. Então, se a alíquota de ISS era 5, cara, lamento de dizer que você vai pagar 20. Você vai pagar 20 de IBS. Porque é o que dizem. Aí, assim, são coisas que, né, ouvidos ruídos. É que o cara de serviço vai se ferrar. O cara de serviço, ele tem uma probabilidade, e eu vou te falar porque não vai se ferrar, ele vai ter uma guia maior. Só que, veja, a gente falou aqui rapidamente, eu tento não ser técnico, tá? Mas eu falei de não cumulatividade plena. A gente falou bem rapidinho disso. O que é isso? Lembra que eu falei que hoje você paga para o funcionário e não acredita sobre o que você paga para ele? Eu acho isso injusto, como eu falei para você. Então eu pago, é uma despesa e eu não tenho crédito. Nenhum sobre essa despesa. Então a não cumulatividade plena, ela deveria ser exatamente isso. Cara, todas as minhas despesas dão direito a crédito. Certo? Fica mais justo. Mais justo por quê? Porque eu pago pelo meu lucro. Então assim, cara, eu gastei 70 e eu vendi 100,
faturei 100, gastei 70, eu tenho que pagar imposto sobre 30, Não sobre 100. não sobre o 100. Certo? A não cumulatividade plena devia ser isso. Só que aí pegaram a não cumulatividade plena e já rasgaram ela também. Entendeu? Então, e por que eu tô falando disso? Porque você é prestador de serviço, se você tiver prestando serviço para alguém que toma crédito daquilo, pô, o cara vai te dar com uma mão e vai pegar com a outra. Ele tá te dando mais dinheiro, Tá pagando só que ele 20, tá tá recebendo 10, recebendo... Não, ele vai pagar 10 e vai receber 10 de crédito. Agora, se você estiver prestando serviço para uma empresa do Simples, esse cara toma crédito? Não. Pra ele vai ser elas. Então, para eles é indiferente, entendeu? Então, assim, o prestador de serviço vai ser impactado, é fato. Por quê? Porque antes você só pagava ISS, agora você vai pagar IBS. E a alíquota do IBS, ela vai ser mais de 20. Eu não sei se ela vai ser 21, se vai ser 22, se vai ser 23, se vai ser... Mas ela vai ser mais do que 20, tá? Aí o pessoal fala, não, mas você vai poder repassar para o seu cliente. Legal, se o meu cliente... ele for tomador de crédito. Se o meu cliente é uma empresa do Simples Nacional, ela é tomadora de crédito? Não. Nossa. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma sobrecarga. Mas quando tu fala de repassar para o cliente, eu ajustar meu preço, porque para aquele cliente não vai fazer diferença, e vamos falar, eu consegui pagar os meus 20%. Isso. Se eu ajusto meu preço, o cara que é menor não vai conseguir me contratar, porque vai sair só do bolso, não vai ter incentivo nenhum. Isso. E no final eu vou pagar os 20 dos dois cenários. E aí que a gente fala da reforma ser econômica. Por quê? Porque aí cada vez mais você vai ter que ter ideia do seu ICP. Cara, eu tenho um negócio aqui, ó, que meu foco é pessoa física e empresas que não são tomadoras de crédito. São empresas finais. Tá? Então ali eu tô no final da cadeia. Então, cara, a minha empresa tem que estar setada para isso. Porque ainda que eu seja do Simples, eu vou ter que fazer a opção por não recolher CBS. Então, sou do Simples e não recolho CBS. Isso é opcional. Tá? Então, só que aí eu tenho que mirar no público A. Que Eu não vou poder vender pro outro. Você pode, só que esse cara, ele não vai ter o crédito. Ele não vai ter o crédito. Entendeu? E eu pago o quê nessa situação? Você paga o Simples mais o CBS. Não, se eu mirei no Simples e quero... Aí você só paga o Simples. Aí você só paga o Simples. Que vai ser uma alíquota padrão como... Que vai ser uma alíquota como já é hoje. Assim, tá. Sobre faixa de faturamento, talvez. Até agora, a mudança que a gente tem para o Simples Nacional é isso. Você pode pagar CBS ou não. É uma decisão que vai muito do seu ICP de cliente. Exatamente. Então, olha só, cara, um planejamento tributário em cima da sua persona. Exatamente. Caraca. Fudido. É isso aí. Que é isso aula, aí. velho. E aí é o seguinte, vale a pena talvez você ter duas empresas. Pra pessoa que vende pra persona A e um que vende pra persona B. Então você vê que eu não posso sentar aqui já criticar o cara que abre duas empresas? Foda. Só que vai ter que ser duas empresas de verdade. De verdade, quantidade. Pô, quantidade, com personalidade, com a divisão. Aquilo a gente falou, mais trabalho. Porque fazer planejamento tributário não é crime. Fazer simulação é crime. Não, vamos trabalhar mais pra pagar nosso sócio. Vamos. Ou se você for mais preguiçoso... Canadá, pô. Larga tudo aí, vambora. Passa esse contato aí. aí. Do Eric e bora lá. Sempre quis ir pro Canadá. Cara. Depois ele vai me cobrar. Fala, pô, você só não falou meu nome, né, cara? Cara, não queria te expor. Não queria te expor. Exato. Eric, cara, estamos chegando no tempo final. Já até estouramos aqui o tempo de podcast. Queria agradecer muito a participação. Cara. Agregou demais, cara. Pra mim foi uma mentoria pessoal. Fico feliz. Eu fico feliz. Se já eu conseguir falei... ajudar, eu fico feliz pra caramba. Não, muito, cara. Já falei com alguns contadores, mas sempre, cara, não foi talvez tão didático como você trouxe aqui pra gente, pra nossa audiência. Que legal. Dá um livro nosso, que é a 7 Leis do Vendedor de Sucesso. Tá. Legal. Acho que você já é um vendedor nato aí, como contador. Legal. Mais um pouquinho de conhecimento. Bacana. Obrigado pelo presente, pelo convite. Espero realmente ter contribuído aí com vocês. Com certeza. Pô, demais. E a gente tá aí, gente, assim... Pô, Eric, você veio falar disso aqui e tal. Como é que você pensa em resolver isso? A gente tá criando um ecossistema chamado Jornada da Reforma Tributária. Que maneira. Qual que é a ideia? É trazer os empreendedores para cá, para dentro da jornada tributária, da Jornada da Reforma Tributária. Então, a gente tem duas grandes personas. O empresário, o empreendedor que vai ser impactado pela reforma tributária, e o empreendedor do segmento contábil, que vai ser impactado, mas ele também precisa impactar. Né? Então, ele
precisa estar A educado e educar. prestação de serviço dele vai mudar, porque todo o trabalho dele vai mudar e ele precisa estar muito à frente. Legal. Cara. Então, o que a gente entendeu? Que se a gente trouxer essas empresas para trabalhar a muitas mãos, né, formando Um ecossistema, de fato, ali, forte. a gente consegue ratear custos, né, despesas, formar produtos mais aderentes. Então, assim, sozinho, o investimento é muito alto. Mas a gente trazendo empresas de contabilidade que tem o perfil, né? E, de repente, segmentando os empresários em grupos, como a gente falou. Cara, esse grupo de empresários só vende para consumidor final. Pô, é uma linguagem, Sim, certo? sim. É uma trilha de conhecimento. Cara, esse cara aqui não. Esse cara aqui, ó, ele tem misto. Ele atende os dois públicos. Pô, então esse aqui tem uma outra trilha de conhecimento. Meu, esse cara é de logística. Então, a ideia da jornada da reforma tributária é a gente trazer muita gente para Legal. poder atender todos os públicos, mas com essa visão de empreendedor e não só de contador, Legal. né? Então, ajudar os empresários e empreendedores contábeis a ter um produto sólido para passar para os seus clientes, recebendo material e produtos já prontos, sem ter grande esforço. Aí vai ser a dedicação de tempo mesmo, né? E para o cliente desse cara, a gente também ter acesso, ter um material bem específico, não só para ele, mas para a equipe dele. Total. O que você falou, né? Cara, imagina a cultura, o quanto tem que mudar, cara. Tipo assim, a reforma tributária, querendo ou não, ela traz uma disrupção de cultura que o cara vai ter que mudar do jeito que ele faz hoje, fazer Total. diferente. E Total. aí, não é só fazer diferente e fazer errado. É isso aí. O cara tem que isso fazer aí. diferente, tem que fazer certo. Precisa vir lá de baixo, né? Total. Eu falo, você tem que estar disposto a que a gente falou do analgésico, né? Cara, não tem só o analgésico, tem que tirar a causa da dor, né? Sim, Nossa. exato. Então, assim, como é que a gente tá pensando em resolver isso tudo? Por que você tá aqui? Cara, eu comecei esse processo da jornada e eu vou falar sobre, né? Acho que sim, tem que ter reputação, tem que ser uma voz ativa. Com certeza. Mas eu preciso ajudar a minha classe, né? Com certeza. Eu preciso levar para esses caras, gente, olha aqui, eu tenho um caminho, eu tenho um bolo pronto. Vamos junto aqui, vamos dividir o custo desse bolo para a gente chegar mais forte perante os nossos clientes. Porque no final das contas, cara, eu falo, a gente não concorre. O mercado é tão carente. É o que você falou, não falta serviço pra não ninguém, falta. cara. Cara, assim, ó. Não tem como minha- faltar. E onde que tá a questão? A gente acaba assumindo o cliente do cara que tá com preguiça, É, certo? O cara preguiçoso. Isso Esse ficou perde claro. cliente. sim. O cara que tá ali do lado do cliente dele, oferecendo um bom serviço, esse não vai Retém o trocar cara. de contador. Não, e o preguiçoso ferra, né? Que a hora que o isso. preguiçoso, o cliente do preguiçoso, se chega na alta contabilidade, e o cara, meu Deus! Então, a gente tá levando a jornada da reforma para 3 grandes públicos. 4, vai. Empresas de sistema, a gente tá chamando para participar. Legal. Porque aí a gente consegue dar essa consultoria, essa mentoria pro dono da empresa de sistema. É um público específico, que tem uma carteira que vai ser altamente impactada. O dono empreendedor da empresa de contabilidade, que também é a mesma coisa, vai ser extremamente vai impactado. O empresário final, que é o dono da empresa, que vai ter que mudar a sua tabela de preço, a gestão dos seus fornecedores. NCM. E o cara que é o operador. O cara que senta na frente de um contrato e que agora tem que considerar outras questões por causa da reforma tributária. O cara que senta na frente de um financeiro, o cara que é de finanças, e que vai ter que mudar a rotina dele. Porque tem um negócio que chama split de pagamento. Então a gente tem, dentro da jornada, o acesso para o profissional. Legal. Né? Então, cara, eu sou um profissional, eu quero estar por dentro do que é a jornada da reforma tributária. Então, o cara, pessoa física, consegue Eric, você participar. tá lá no seu Instagram? Tá sim. Legal, @Eric Pomin. legal, boa. Cara, massa demais. A gente sempre acaba o podcast. Você tem filhos, família. E a gente gosta de falar e, pô, tem acho que um propósito aí de não só fazer contabilidade, mas realmente ajudar e transformar os empresários nessa jornada, como você está criando. A gente termina sempre com uma frase que o Eric deixaria aí de impacto pro mundo. Daqui 5 anos a pessoa vai ver esse podcast. Talvez tudo que a gente falou da reforma vai estar mudado, mas a frase vai continuar valendo.
Cara, você me pegou agora, hein? Uma frase bacana aí que a gente... Eu sou um cara que gosta muito de frases, né? Massa. Volta e meia, eu tenho as minhas histórias de bicho e as minhas frases, né? Eu sempre solto uma. E eu vinha pra cá conversando com um cara que tá, assim, um cara... Ele tá ajudando demais a minha empresa, né? E, assim, um cara que virou meu sócio, virou um parceirão, assim, de vida. Um cara que não tem preguiça, né? Como um cara de tecnologia lá. A gente tava batendo um papo sobre o que você falou. Pô, qual que é o maior desafio que te toma mais tempo, né? A gente falou de pessoas. Uhum. E, então, nós que somos empreendedores, nós somos empresários, a gente não pode se acovardar com essas mudanças, tá? Porque toda mudança, por pior que seja, ela traz oportunidades. Total. Então a gente tem que ter a resiliência. Então é uma frase que eu gosto muito e eu falo para meus clientes quando a coisa aperta, é que mar calmo não forma bom marinheiro. Então assim, cara, a gente já passou por tanta coisa nesse país, não vai ser essa aí que vai derrubar a gente. Sim. Então por mais que de repente tenha esse contexto de complexidade e todas as questões sociais que a gente trouxe, políticas, econômicas, vai ter alguém vendendo alguma coisa no final disso, né? E eu quero estar lá. É o lenço no velório, né, cara? É isso aí. Fala. E eu quero os meus clientes lá, né? Então, porque certeza. assim, se eles ficarem nessa jornada para trás, eu chego lá sem clientes, Certeza. né? Então, poxa, eu gosto dessa frase aí, né? Não, e no Que final marca- fecha, porque assim, às vezes você ouviu o podcast e o cara dá uma desanimada, né? Mas pensar que, porra, a gente tem um país continental, né, cara? É isso aí. Então a gente tem um país cheio de oportunidade. E Falou, talvez, faz sentido de total. repente, eu tenha trazido muito aqui a parte das dores, mas eu vejo muita coisa positiva, né? Então, sei lá, é que tem tempo aí. Mas a gente podia ficar fácil aqui, falando muito tempo. E aí o pessoal fala, pô, contabilidade é uma coisa chata. Eu falo, cara, não sei contabilidade de vocês, mas na minha é cheio de emoção. Cheio de novidades. A minha contabilidade é cheia de emoção. Massa demais. Cara, mais uma vez, Legal, obrigado. obrigado pela participação Imagina, aí. eu Sua que equipe agradeço. também foi bem gentil com a gente. Legal É um demais. prazer ter você. Aí você falou do Instagram, onde mais o pessoal pode te achar, pode resolver os problemas deles, tem... A gente tem o nosso Instagram da Soluta, né? Que é o @solutaconsultoria. Legal. Temos um canal no YouTube também. Legal. Onde a gente coloca vídeos, né? Legal. A gente, cara, eu tenho um estúdio dentro da minha empresa já faz 7 anos. Que legal. E por que a gente tem um estúdio? Porque chega um dia que você acorda com uma lei nova e você precisa treinar 1.000 clientes. Uhum. Aí você fala 1.000 clientes, são quantas pessoas? 3.000 pessoas, no mínimo. E aí, pô, É mais barato você ter um estúdio e gravar pra exatamente, eu pessoas. fazia isso pelo telefone, por e-mail. Aí, pô, cara, vamos fazer um vídeo pro cliente, vamos fazer Legal. um passo a passo. Não. Então, hoje, a gente faz e coloca no YouTube. Então, assim, pô, eu podia fazer e mandar só pros meus clientes. Não, eu faço e coloco no YouTube. Legal, cara. É, Ótimo. E aí a gente convida, é aberto, né, cara? Então, o mesmo conhecimento que a gente entrega ali pro nosso cliente, a gente coloca gratuito Pra quem quer de para fato quem aprender. quiser. E aí, às vezes o que é frustrante é que você vai ver o número de visualizações dos galera vídeos, a não audiência. gosta da- Pô, não, a gente sabe que é um tema chato, que é um tema técnico. Mas você fala, pô, cara, aqui tem tanto conhecimento, né? Se a galera quisesse só pegar o conhecimento pronto para usar no seu dia a dia, De graça. de graça tá aí. Então, pô, se alguém quiser dar uma moral lá, eu gosto do YouTube. Eu não sou um cara muito de Instagram, sabe? Eu curto o YouTube. Pô, legal. Bom demais. Vamos Valeu. deixar as redes sociais do Eric aí na descrição desse Show. vídeo. E você que acompanhou esse podcast, você aprendeu tudo aí sobre reforma tributária, sobre como não ser preso no Brasil. Mas podia fazer um desse, né? Se inscreve no canal e segunda-feira, 5 da manhã, tem um novo episódio Dali pra não tomar pra você. Até mais. Valeu! Dá pra não tomar ali. Gostou desse episódio? Então pega o link aí e compartilha com 3 pessoas pra gente continuar fazendo episódios como esse.